Relato 1. O menino do quintal que não tinha sombra. Essa história foi contada pelo meu irmão mais velho e aconteceu no sítio onde a gente morou por uns 5 anos, no interior de São Paulo. Era um lugar simples, casa de madeira, galinheiro e um quintal grande que dava direto para uma mata fina. Eu era pequeno demais para lembrar, mas ele garante que tudo aquilo foi real. Começou num fim de tarde, quando ele saiu para buscar lenha para o fogão. No caminho de volta, parou perto do galinheiro para olhar o céu. Era um entardecer bonito, o sol baixando no horizonte, laranja forte. Foi quando viu um menino parado lá no fundo, bem perto da cerca. Achou estranho. Não conhecia aquela criança. Estava parada, calada, olhando direto para ele. Usava uma camiseta branca meio encardida, calção escuro, descalço, cabelo liso, penteado para o lado. Devia ter uns 8 anos. Meu irmão acenou e perguntou quem ele era, mas o menino não respondeu. Só virou o rosto de leve, como se tivesse ouvindo outra coisa lá na mata. Ele quase chamou nosso pai, mas antes de gritar, reparou numa coisa esquisita. O menino não tinha sombra. Com o sol daquele jeito, tudo projetava a sombra comprida no chão. Menos ele. Meu irmão travou. Ficou olhando, sem conseguir entender. O menino então sorriu. Um sorriso leve, sem mostrar os dentes. Depois virou e entrou na mata, sem correr, como se soubesse o caminho. Nos dias seguintes, meu irmão evitou ir para o fundo sozinho. Mas não falou nada com ninguém. Achou que podia ter sonhado de pé. Uma semana depois, viu o menino de novo. Mesmo lugar. Só que dessa vez, estava de costas. E mesmo assim, sem sombra. Era como se a luz não tocasse nele. Chamou nosso pai na hora. Voltaram juntos, mas não tinha mais ninguém, nem sinal de pegadas. E a mata, muda. Na terceira vez foi pior. Já era noite e meu irmão acordou com vontade de ir ao banheiro. Passando pela cozinha, olhou pela janela. O quintal estava claro com a luz da lua e o menino estava lá, só que mais perto da casa. Ficou parado, olhando direto para a janela. Meu irmão disse que sentiu um frio subir pela espinha e que, por um segundo, teve certeza de que, se piscasse, o menino estaria dentro da casa. Na manhã seguinte, contou tudo para os nossos pais. Meu pai, cético, disse que era pesadelo, mas minha mãe ficou séria. Perguntou se ele lembrava do homem que morava ali antes da gente. Um senhor que perdeu o filho pequeno num acidente. A história era que o menino caiu num poço antigo nos fundos. Nunca acharam o corpo. O poço foi fechado com cimento. A família se mudou pouco depois, e o lugar onde meu irmão via o menino era exatamente em frente ao que restava desse poço. Depois disso, passamos a evitar o fundo do quintal. Até meu pai mudou. Mandou fazer uma cerca nova e plantou uma fileira de bananeiras bem em cima do poço. Meu irmão, ele nunca esqueceu. Disse que o menino não parecia bravo, nem triste, parecia preso, como se esperasse ser lembrado. Teve um dia, já depois que a gente se mudou, que ele voltou lá sozinho, só para ver. Disse que ficou parado perto do poço, olhando, e por um instante viu o menino de novo, mais distante, só olhando, como se dissesse: agora você sabe. Hoje, toda vez que a gente visita aquela região, meu irmão evita olhar para o fundo da casa, fecha a cortina antes de escurecer e nunca tira foto ali atrás. Diz que é perigoso, porque o que aparece na imagem às vezes não está mais no mundo de cá, porque tem coisas que não somem, só ficam quietas, esperando alguém passar. E ele jura, do fundo do peito, que aquele menino nunca teve sombra porque já não tinha mais corpo. Gostou do relato? Então deixa o like, se inscreve no canal e se prepara. O próximo é ainda mais estranho. Relato 2. A garota que batia a porta toda noite às 3 horas da manhã. Essa história aconteceu com meu irmão mais novo, o Gustavo, lá por 2009, quando ele foi contratado como técnico de internet numa cidadezinha encravada no interior de Minas Gerais. Ele alugou uma casinha modesta, 2 cômodos e uma varanda estreita de frente para a rua de terra. Era o último imóvel antes da mata, bem no limite do bairro. Nos primeiros 2 meses, tudo parecia normal. A vizinhança era tranquila, os velhos na calçada, o barulho de rádio à tarde,
rotina de interior mesmo. Mas aí começou aquilo, batidas na porta, sempre no mesmo horário, 3 da manhã. 3 batidas secas, espaçadas, sempre idênticas. No começo, achou que era moleque fazendo graça. Abriu 2 vezes de sopetão, mas não viu ninguém. Nenhum passo correndo, nenhuma sombra na rua. E nem rastro na terra. O ar do lado de fora parecia mais frio do que deveria, úmido, com um cheiro de madeira molhada. Na terceira noite, ele resolveu não abrir. Só ficou deitado, escutando. As batidas vinham do mesmo jeito. 3 toques, pausados, baixos. Só paravam quando ele acendia a luz da sala. Depois de uma semana daquilo, comprou uma câmera simples, com sensor de movimento. Instalou em cima da porta. Na noite seguinte, acordou às 3 horas e foi conferir a gravação. O vídeo travava justo no momento do disparo, mas dava para ver uma silhueta parada a poucos centímetros da câmera. Baixa, de vestido claro, o rosto um borrão. A imagem congelava, como se o aparelho não suportasse registrar aquilo. No dia seguinte, ele levou o vídeo até a dona da mercearia da rua, uma senhora chamada Elsa, que morava ali há mais de 40 anos. Quando ela viu a gravação, ficou pálida. Perguntou se a menina usava vestido branco. Ele confirmou. "Você não sabia?" disse ela. "Uma criança morreu ali, naquela esquina, anos atrás. Foi atropelada voltando da casa da avó. Tinha 7 anos. O motorista fugiu. Nunca apareceu." Depois disso, as batidas ficaram piores. Vinham com arranhões, como se unhas pequenas riscassem a madeira, com calma, como quem pede para entrar. Meu irmão começou a dormir mal, a ter crises de ansiedade. Colocava música, acendia todas as luzes, trancava 2 vezes a porta. Mas os ruídos continuavam. Numa noite, decidiu encarar de frente. Apagou as luzes da casa, sentou na cadeira da sala e ficou esperando. O relógio virou 3 horas. E aí veio o som. 1, 2, 3 batidas. Ele ficou imóvel. A mão tremia no abajur. Quando criou coragem e abriu a cortina, não havia ninguém, mas o vidro da janela estava embaçado, como se alguém tivesse respirado ali, de perto. 2 dias depois, comprou uma vela branca e deixou acesa na varanda, junto com um brinquedo velho, um cavalinho de madeira que encontrou num mercadinho. Na manhã seguinte, a vela tinha se apagado sozinha. O cavalinho estava virado de lado, com as rodinhas sujas de terra, como se tivesse sido puxado. Ele não aguentou mais. Foi embora. Deixou a casa com tudo dentro. Nunca mais voltou. Um tempo depois, a casa foi demolida. No lugar, construíram um depósito. Mas dizem que ninguém consegue trabalhar lá depois da meia-noite. Meu irmão, até hoje, não fala muito disso. Mas de vez em quando está sozinho ou sem sono, acorda no meio da madrugada, sempre no mesmo horário, e escuta, de novo. Lá no fundo da memória ou, talvez, de algum lugar mais próximo. 3 batidas, sempre às 3, sempre iguais. Esse foi só o começo. Deixa o like, se inscreve no canal e vem para o próximo relato. Relato 3. O bebê enterrado no curral da fazenda. Rapaz. Essa história foi contada por um senhor chamado Arlindo, que trabalhou por décadas como capataz em fazenda grande, lá para os lados do Triângulo Mineiro. Diz ele que o que viveu ali, ninguém tira da cabeça dele. E nem ele tenta esquecer. Foi no começo dos anos 80. A fazenda tinha passado por vários donos, mas era conhecida por uma coisa só: o curral de madeira antiga que ninguém conseguia reformar. A madeira apodrecia rápido demais, mesmo tratada. O chão vivia fofo, mesmo depois das secas. E o gado evitava. Sempre que tentavam conduzir os bois para lá, empacavam. Mugiam, tremiam, fugiam. Seu Arlindo, homem prático, achava que era só superstição. Até que, certo dia, precisaram fazer um nivelamento do terreno. Choveu demais naquele mês, o barro cedeu e uma parte do chão desabou. A máquina atolou. Quando foram cavar ao redor para liberar, o tratorista gritou. Havia algo ali. Era uma caixa pequena de madeira, quase desfeita pela umidade. Dentro, enrolado num pano escuro,
um crânio de bebê. Minúsculo, mas inteiro. E mais estranho, ao redor da caixa, como que formando um círculo, pedaços de ossos de animais pequenos, talvez galinhas, talvez outra coisa, mas estavam dispostos de forma simétrica, como se alguém tivesse feito um ritual. Arlindo mandou chamar o dono da fazenda, e o velho apareceu com um padre. Fizeram uma oração rápida e mandaram enterrar tudo direito no cemitério do vilarejo. Mas antes de irem embora, o padre chamou Arlindo de canto e perguntou: "Quem construiu esse curral?" Arlindo respondeu que ninguém sabia. Já estava lá desde sempre. O padre só disse: "Tem coisa que a gente não entende, mas não deve provocar." Na semana seguinte, o capataz começou a notar coisas. Os bezerros nasciam mortos ou doentes, e quando vivos, tinham um comportamento estranho. Olhar fixo, tremedeira. Um deles mordeu o próprio rabo até arrancar pedaço. Outro se jogou contra o mourão do curral e quebrou o pescoço. Os peões ficaram assustados. Ninguém queria mais entrar ali. Um deles, o Zé Batata, jurava ouvir voz de criança vindo do meio dos bois, como se dissesse: "Sai daqui", bem baixinho. Arlindo, teimoso, decidiu vigiar uma noite inteira. Subiu no mirante e ficou olhando com o lampião aceso. Lá pelas 2 da manhã, viu. Uma névoa baixa começou a se formar sobre o chão do curral. E no centro, algo pequeno se mexia, como se alguém estivesse engatinhando, mas com o corpo errado. As pernas eram finas demais, o braço comprido. E onde seria o rosto, havia só pele lisa, como um pano esticado. Ele desceu correndo, mas tropeçou e bateu o joelho. Quando levantou, já não via mais nada. Chamaram um padre diferente, que sugeriu demolir o curral. E assim foi feito. Mas na manhã seguinte, a terra onde ficava o curral amanheceu mexida, como se alguém tivesse escavado a noite toda. No centro havia um brinquedo velho, um chocalho de madeira limpo, como se tivesse acabado de ser feito. Depois disso, Arlindo pediu para sair. Não quis mais saber da fazenda. Diz que teve pesadelos por semanas, ouvindo um choro abafado que não vinha dos ouvidos, mas da nuca, como se alguém estivesse atrás sempre. Anos depois, ele passou na frente da antiga fazenda com o neto no carro. E o menino, sem saber de nada, apontou e disse: "Ali é onde o bebê mora, né, vô?" Arlindo parou o carro. Olhou bem. O curral não existia mais. No lugar, só capim alto e umas estacas tortas. Mas no meio do mato, parado, havia um vulto pequeno, e algo brilhava na mão dele. Parecia um chocalho. Se essa história te prendeu, imagina o que vem depois. Clica no like, se inscreve no canal e continua com a gente. Relato 4. A criança na estrada que só aparecia para um motorista rapaz. Essa história veio do Delmar, um motorista de transporte de órgãos que conheci quando trabalhei no Hospital de São Brás. Homem sério, que já dirigiu por tudo quanto é canto do Brasil, sempre no horário mais ingrato, o da madrugada. Mas teve uma estrada que ele nunca esqueceu. Era um trecho de serra entre Itabira e Ferros, velho, mal sinalizado, cheio de curva fechada e sem iluminação. Tinha um túnel desativado no meio do caminho, onde antigamente passava trem de carga. E foi ali que começou. Na primeira vez, ele passou por lá por volta das 4 horas da manhã, voltando sozinho com a ambulância vazia. Disse que, do nada, o farol pegou uma figura atravessando a pista. Uma criança, pequena, magra, camiseta listrada e bermuda curta, descalça, mas não andava, deslizava, como se o chão não fizesse diferença. Ele freou forte, mas não teve tempo de parar. Sentiu o baque, achou que tinha atropelado. Mas quando desceu, nada, nem corpo, nem arranhão na ambulância, nem marca de pneu no asfalto. Delmar ficou abalado. Parou no primeiro posto e ligou para o hospital. Inventou que era um pneu furado. Preferiu não contar o que viu, só que aquilo não ficou naquela madrugada. Na semana seguinte, outro plantão noturno, mesmo trecho. E de novo, quando se aproximava da entrada do túnel, lá estava ela, a criança, parada no acostamento. Mesma roupa, mesmo tamanho. Só que dessa vez, levantou a mão e acenou. Delmar pisou fundo. Passou direto, sem olhar pelo retrovisor. Disse que o estômago embrulhou,
que sentiu um gosto metálico na boca. Quando chegou ao hospital, o rádio da ambulância estava fora do gancho e só repetia um chiado ritmado como batida de coração. A partir daí, virou rotina. Toda vez que ele passava por aquele trecho, a criança aparecia. Às vezes na pista, às vezes entre as árvores. Uma vez ele jura que ela estava em cima da ambulância, como se tivesse sido deixada lá, e sumiu logo depois da curva. Tentou trocar o turno, mudou a hora, pegou desvio, mas sempre que o caminho era aquele e o horário caía perto da passagem pelo túnel, ela surgia, invariavelmente. Uma noite ele decidiu gravar. Deixou o celular fixo no painel, filmando tudo. Ao revisar, viu que o vídeo travava aos 12 minutos e voltava aos 15. 3 minutos em branco. Tela preta, só um som baixinho no fundo. Quando isolou o áudio, percebeu. Era uma voz, infantil, repetindo a mesma palavra. Não dava para entender qual era. Mostrou o vídeo para o técnico da manutenção. O rapaz ficou branco. Disse que aquilo parecia interferência magnética, mas que nunca viu nada igual. E quando foi conferir a ambulância por dentro, encontrou uma pegada no vidro de trás. Pequena, com barro seco. Delmar resolveu investigar. Descobriu numa rádio comunitária que nos anos 70 houve um acidente ali perto. Um ônibus escolar que caiu no barranco antes do túnel. Morreram 10 crianças, mas só 9 corpos foram encontrados. A 10ª nunca apareceu. Desde então, moradores mais antigos evitam passar por lá de noite. Dizem que ela procura carona, que só quer voltar para casa. Mas ninguém nunca parou, até Delmar. Numa madrugada nublada, o vidro da ambulância começou a embaçar por dentro. E ele viu pelo retrovisor a silhueta sentada no banco de trás, estática, sem rosto, só o contorno. Um vulto pequeno, com a cabeça tombada para o lado. Ele encostou o veículo no acostamento. Abriu a porta de trás. Nada. Mas no assento, um desenho. Feito com o dedo no vapor do vidro, um quadrado com rodas e uma criança dentro. E do lado, a palavra fui. Desde aquele dia, ela nunca mais apareceu. Mas Delmar ainda roda por aí. Diz que, quando passa por qualquer túnel, qualquer pista de serra, ele desliga o rádio, abaixa o farol e fala baixinho. Se quiser voltar, é só pedir. Gostou do relato? Então deixa o like, se inscreve no canal e se prepara. O próximo é ainda mais estranho. Relato 5. O menino no armário que não envelhecia. Rapaz, essa história veio da minha prima Verena, que trabalhou como diarista por um tempo numa pousada isolada em Alto Rio Branco, região serrana do Espírito Santo. O lugar era bonito, cercado de mata, mas o casarão principal era antigo, construído no estilo colonial, cheio de detalhes de madeira escura e janelas pequenas. Ela começou a trabalhar lá em 2014, ajudando a preparar os quartos e cuidar da limpeza geral. Tudo corria normal, até que deram a ela um quarto fixo para ficar no segundo andar. Era um dos poucos cômodos que ainda tinham mobília original, cama de ferro, armário embutido na parede e uma cômoda com espelho rachado. Na primeira semana, nada de estranho, mas depois ela começou a perceber um barulho que vinha de dentro do armário. Um estalo leve, quase como madeira se mexendo, sempre à noite. Quando ela abria, não via nada fora do lugar, só os cabides velhos pendurados. Um dia, enquanto passava pano no chão, notou algo grudado no fundo do armário. Uma foto antiga. Mostrava um menino sentado na beirada da cama, olhando para a câmera com os olhos baixos. O estranho era que o quarto da foto era exatamente igual ao dela. Ela mostrou a foto para o gerente da pousada, que só disse: "Deixa isso quieto, aqui é cheio de lembrança." Aquilo deixou ela mais inquieta, e nas noites seguintes o estalo ficou mais forte. Às vezes vinha acompanhado de outro som, um arranhado leve, como se unhas passassem pela madeira por dentro. Verena decidiu empurrar o armário e olhar atrás. Descobriu que ele não era encostado na parede. Havia um vão. E dentro dele, marcas de mão, riscadas na parede de cimento. Mãos pequenas, como de criança. Na mesma noite, ela sonhou com o menino da foto. Ele estava dentro do armário, de cócoras,
olhando para ela. Mas o rosto parecia antigo demais para o corpo, como se estivesse preso ali havia décadas. Ela acordou suando frio. Quando se levantou, encontrou a foto de novo, em cima do travesseiro. Mesmo lugar onde o menino aparecia na imagem. Mas agora, o fundo da foto estava diferente. O espelho, que antes aparecia rachado, estava inteiro. Na manhã seguinte, decidiu não dormir mais naquele quarto. Pediu para trocar, mas o gerente se recusou. Disse que os hóspedes não podiam usar quartos com presenças fixas. Naquela noite, ela trancou o armário com fita isolante e empurrou a cômoda contra a porta. Mas no meio da madrugada, acordou com a fita estalando. A cômoda tremia levemente e um sussurro fraco vinha de dentro. Eu não cresço, porque ainda é o mesmo dia. Ela saiu correndo e dormiu na sala da recepção. No dia seguinte, pediu demissão. Antes de ir embora, uma senhora que trabalhava na cozinha chamou ela de canto e contou que, nos anos 60, um garoto desapareceu naquela pousada. O nome dele era Antônio. Era filho dos antigos donos e dizem que sumiu brincando de esconde-esconde. Vasculharam tudo. Só encontraram o armário trancado. Vazio. Depois daquele dia, ninguém mais usou aquele quarto por muito tempo. Até a reforma, quando reabriram para o pessoal da limpeza. Verena jurou nunca mais passar por Alto Rio Branco. Mas uma amiga dela, que foi visitar a pousada anos depois, mandou uma mensagem. Lembra da história do armário? Tinha uma foto no quarto. Um menino com a mesma roupa da década de 60. Mas parecia de ontem. A pousada hoje é moderna, cheia de hóspedes, mas dizem que, às vezes, quem fica no quarto 205 acorda no meio da noite com a porta do armário entreaberta e escuta um sussurro vindo do fundo. Se ninguém me acha, eu nunca envelheço. Se essa história te prendeu, imagina o que vem depois. Clica no like, se inscreve no canal e continua com a gente. Relato 6. A criança que não refletia no espelho da escola. Rapaz. Essa história aconteceu com uma colega minha chamada Lara, professora temporária numa escola municipal afastada, dessas bem escondidas nos morros do interior do Espírito Santo. O prédio era antigo, de um só bloco, paredes descascadas, pátio de terra e um corredor que vivia úmido, mesmo em tempo seco. Ela tinha sido contratada para cobrir uma licença de 20 dias. Sala de terceiro ano, 22 alunos, turma agitada, mas normal. No primeiro dia, tudo correu bem. Mas no segundo, durante uma atividade de leitura, uma aluna, Marcela, levantou a mão e disse baixinho: "Professora, a nova não tem reflexo." Lara pensou que fosse brincadeira. Olhou ao redor e a única aluna nova da turma era uma menina quieta, que se sentava sempre no canto da parede. Chamava-se Isadora. Cabelo escuro, uniforme limpo, postura reta. Mas o olhar era distante. E ela nunca falava, só escrevia. Rápido, com letra minúscula e apertada. No recreio, Lara comentou o comentário da Marcela com a diretora. A mulher estranhou. Disse que não havia nenhuma aluna nova registrada com esse nome. Que a turma não tinha nenhuma matrícula recente. Lara insistiu. Descreveu a menina. A diretora franziu a testa. Ninguém com esse perfil consta no sistema. No dia seguinte, Lara chegou mais cedo. Passou direto no banheiro e, quando entrou, levou um susto. A luz estava acesa, mas a porta do último boxe se moveu sozinha. Ela se aproximou devagar. Não havia ninguém. Mas ao lavar as mãos, notou. A pia da ponta estava sendo usada. A torneira pingava, espelho embaçado. Mas no reflexo, nada. Aquele espaço estava vazio no vidro. Só que, ao virar a cabeça, viu a menina. Isadora. Parada. Atrás dela. No espelho, ainda nada. Lara travou. Quando virou o corpo por completo, a menina já não estava mais lá. Achou que estava ficando paranoica, mas ao retornar à sala, lá estava ela, sentada, escrevendo com aquele lápis curto e a cabeça baixa. Lara tentou seguir o dia normalmente, mas no final da aula todos saíram, menos Isadora. Quando ela foi até a mesa para pedir que a menina levantasse, notou que o caderno estava coberto de uma única frase escrita repetidamente: "Eu fui esquecida.
E aí? A menina levantou o rosto. Pela primeira vez, ela tinha um corte na bochecha. Não sangrava. Era seco, antigo, mas fundo, como se alguém tivesse tentado calar uma fala que nunca foi dita. Lara recuou, pisou no caderno e caiu. Quando olhou de novo, a cadeira estava vazia. Naquela noite, ela foi procurar registros antigos. Pediu ajuda para uma funcionária da secretaria que encontrou um livro de presenças de 1994. Entre os nomes estava lá: Isadora Nogueira, 9 anos. Faltou nos últimos 3 meses do ano. Ao lado, uma anotação apagada: desaparecida, nunca encontrada. Voltou no dia seguinte com o livro na bolsa. Ia mostrar para os alunos, conversar com a diretora, tentar entender. Mas ao entrar na sala, encontrou a turma em silêncio, todos encarando o quadro. No quadro, com giz branco, alguém tinha escrito: "Ela voltou." E em cima da mesa de Lara, um lápis pequeno e um caderno aberto com a frase: "Se ninguém me vê, eu também não vejo ninguém." Naquele dia, Isadora não apareceu. Mas Lara passou a ver seu reflexo distorcido em todo o espelho da escola. Quando se olhava, via a si mesma, com o corte na bochecha. Pediu afastamento imediato. Nunca mais voltou à escola. Meses depois, uma equipe de manutenção abriu um armário trancado nos fundos da sala de materiais. Encontraram lá dentro uma mochila, encardida. Dentro havia um caderno com letras minúsculas e uma foto colada na contracapa. Uma turma antiga, crianças sorrindo, professora no meio. E, no canto, uma menina, sem sombra, sem rosto. A diretora, hoje, mantém o espelho do banheiro coberto com jornal velho. Diz que é por segurança, mas ninguém mais usa aquele corredor. Lara mudou de cidade, mas toda vez que entra numa nova escola, leva um espelho de mão e olha com cuidado, porque se Isadora ainda estiver procurando, talvez ela só precise ser vista. Gostou do relato? Então deixa o like, se inscreve no canal e se prepara. O próximo é ainda mais estranho. Relato 7. Bebê que chorava no forno de barro rapaz. Essa história quem me contou foi o seu Hernani, um senhor que conhecia em uma feirinha de artesanato no norte do Piauí. Ele vendia panelas de barro e, do nada, puxou assunto sobre um forno antigo que ninguém conseguia destruir. Foi aí que eu escutei isso. Segundo ele, no povoado de Matinha Seca, existia uma casa velha de taipa, dessas que mal se seguram em pé, mas que ninguém tinha coragem de derrubar. A casa em si era comum, só não era comum o forno nos fundos, feito de barro grosso, rachado ainda inteiro apesar do tempo. Mas tinha história demais ali dentro. O forno, diziam, foi construído por um tal de seu Lucindo, um ermitão que viveu sozinho por décadas. Dizem que ele era parteiro e curandeiro, mas ninguém confiava muito. Teve uma época que ele sumiu e a casa ficou vazia. Aí começaram os relatos. Primeiro, o pessoal dizia ouvir choro, de bebê, sempre à noite, baixinho, como se viesse de dentro do forno. Isso foi se espalhando. Gente passava longe. Crianças choravam só de apontar. O forno rachou, escureceu por dentro, mas nunca caiu. Uma vez, 2 rapazes foram tirar foto da casa. Queriam registrar para um projeto de revitalização cultural. Quando revelaram as imagens, o forno aparecia, com marcas de mão, pequenas, quentes, como se algo tivesse pressionado de dentro. Seu Hernani disse que ele mesmo, curioso, resolveu quebrar o forno. Pegou marreta e tudo. Quando bateu a primeira vez, ouviu um estalo seco e o barro nem trincou. Na segunda batida, o forno gemeu. Isso mesmo, um gemido, como de dor, e foi aí que ele parou. Assustado, recuou e foi embora. Mas naquela noite, o choro começou. Não vinha só do forno, parecia dentro da cabeça dele. Fraco, abafado, um choro de bebê. E uma respiração ofegante. Ele jurou que passou a sonhar com o forno aceso, o fogo brilhando e, lá dentro, enrolado em panos, um bebê imóvel. Mas não era um bebê qualquer. A pele era escura demais, brilhante, e os olhos estavam abertos, sempre olhando para ele. Tentou contar para outros, mas ninguém queria saber.
Até que um dia, uma senhora idosa de lenço na cabeça e andar curvado parou na barraca dele na feira e disse: "Você viu ele, né, o bebê do forno?" Ele travou. A mulher continuou: "Isso é castigo antigo. O Lucindo, ele não perdeu um filho, ele devolveu." Foi aí que ele soube do resto. Dizem que em 1949 nasceu um bebê deformado naquela casa. A mãe fugiu, e Lucindo, com medo de falatório, teria feito o impensável. Selou a criança viva dentro do forno. Disse que era para não deixar a maldição espalhar. A mulher da feira disse mais, que se alguém abrisse o forno, o choro parava. Mas algo sairia. Seu Hernani, teimoso, decidiu encarar de novo. Voltou lá com lanterna, enxada e coragem. Quando chegou, o forno já estava rachado em cruz, o barro quente ao toque. E sem pensar muito, começou a escavar pela parte de trás. A terra ali era diferente. Fofa, úmida. Ele cavou por quase meia hora. Quando atingiu uma camada funda, sentiu um cheiro agridoce, como leite azedo com cinzas. Enfiou a mão, puxou algo duro. Era uma pedra preta, lisa, quente. E atrás dela, envolto em um pano seco, um osso pequeno, de bebê. Ele saiu correndo. Deixou tudo lá. Nunca mais voltou. Mas naquela noite, o forno acendeu sozinho. Gente do povoado viu de longe. Fumaça preta subindo, cheiro de carne, e um grito, não de choro, mas de raiva. Desde então, toda vez que chove muito naquela região, o barro do forno parece sangrar. Escorre líquido escuro pelas rachaduras, e o choro volta. Mas agora vem acompanhado de risadas, finas, longas, como se o bebê tivesse crescido lá dentro. E foi por isso que, no fim da conversa, seu Hernani apontou para um forno pequeno que ele vendia na feira e disse: "Aquele ali eu fiz com barro da matinha seca. Vendeu rápido." Aí ele sorriu de canto. Mas a mulher que levou disse que o bebê não deixa ninguém dormir. Gostou do relato? Então deixa o like, se inscreve no canal e se prepara. O próximo é ainda mais estranho. Relato 8. A garotinha com laço azul no cemitério pequeno. Rapaz, essa história eu ouvi de um homem chamado Elias, que trabalhou como zelador num cemitério minúsculo no interior do Paraná. Um lugar esquecido entre plantações, com menos de 20 túmulos, sem muro, sem iluminação. A única proteção era uma cerca de arame e uma capelinha sem sino. Elias era o tipo de sujeito calado, que preferia conversar com as árvores do que com gente. Mas quando ele resolveu contar essa história, falou com uma firmeza que me arrepiou até o osso. Segundo ele, o cemitério ficava ao lado de uma estrada de terra e só recebia sepultamentos de gente da região, nada fora do comum. Até começarem a aparecer objetos em cima de um dos túmulos mais antigos, uma boneca de pano, às vezes um lacinho azul, pedaços de fita, florzinhas colhidas na beira do mato. No início, achou que fosse algum parente antigo visitando, mas toda vez que ele chegava de manhã, os objetos já estavam lá. E nunca via pegadas, nem sinal de gente. E o mais estranho, o túmulo não tinha nome. A cruz estava comida pelo tempo, quase ilegível. Só restava o número 7, rabiscado em carvão, bem apagado. Numa madrugada nublada, Elias resolveu ir mais cedo por pura curiosidade. Chegou perto das 4 e ficou esperando encostado no galpão das ferramentas. O cemitério estava em silêncio, nem grilo cantava. Foi então que ele viu uma menina pequena, magra, com um vestido claro todo amassado. O cabelo comprido e escuro cobria metade do rosto e, preso no topo da cabeça, um laço azul bem vivo que parecia brilhar na neblina. Ela andava devagar, descalça, como se o chão gelado não a afetasse. Parou diante do túmulo, ajoelhou e colocou uma florzinha amarela bem no centro da cruz. Elias pensou em se aproximar, mas algo o travou. Disse que sentiu uma pressão no peito, como se uma mão invisível o segurasse ali, no lugar. A menina ficou de costas o tempo todo, mas antes de sair virou o rosto. E foi aí que Elias quase caiu de joelhos. Os olhos dela não tinham brilho, eram escuros como um poço seco,
E o rosto, mesmo de criança, tinha uma expressão vazia, como se ela não soubesse o que era estar viva. Depois disso, a menina apareceu mais 3 vezes, sempre nas madrugadas de segunda-feira, sempre com um laço azul diferente. Elias decidiu investigar. Foi até o cartório mais próximo, procurou registros antigos. Ninguém sabia nada sobre enterro de criança ali, mas um senhor de idade, que morava num sítio próximo, contou uma história. Disse que, nos anos 60, uma menina chamada Aline desapareceu perto daquele cemitério. Tinha saído para colher flores para o dia de finados. Nunca voltou. Procuraram por dias, mas nunca encontraram nada. A família acreditava que ela tinha se perdido no mato e morrido de frio, mas ninguém achou o corpo, só o laço azul dela, preso na cerca do cemitério. Elias voltou decidido a cuidar melhor do lugar. Mandou limpar os túmulos, pintou a cruz do número 7 com cal nova, e na segunda-feira seguinte, a menina não apareceu. Achou que talvez tivesse sido agradecimento, mas na terça encontrou a cruz caída e no lugar da flor uma nova boneca. Só que dessa vez o rosto da boneca tinha 2 riscos no lugar dos olhos e o laço era preto. A partir daí, começou a ouvir sons. Voz fina, infantil, cantando baixinho perto da capelinha, como cantiga de ninar, sempre entre 3 e 4 da manhã. Tentou benzer o local, trouxe padre, rezador, mas nada adiantou. A menina não apareceu mais, só os objetos. Toda semana. Hoje Elias não trabalha mais lá, mas diz que de vez em quando acorda com cheiro de flor do mato dentro de casa. E no espelho da sala encontra um lacinho azul preso no canto. Mesmo se tiver trancado tudo. E foi ele quem me disse: tem gente que é esquecida pelo mundo, mas não pelo lugar onde ficou. Se essa história te prendeu, imagina o que vem depois. Clica no like, se inscreve no canal e continua com a gente. Relato 9. A criança que ficava no último vagão do ônibus escolar abandonado. Rapaz, essa história aconteceu com o Flávio, um colega meu que trabalhou um tempo como vigia numa base de transporte escolar desativada no interior do Tocantins. Era um lugar esquecido, onde encostavam ônibus velhos que não serviam mais para nada. O terreno era grande, cercado de mato, com uns 12 veículos apodrecendo ao sol. Flávio foi contratado só para vigiar, 3 noites por semana. Nada demais, só ele, uma lanterna, e o eco dos grilos. Na primeira semana, tudo correu tranquilo. Só barulho de vento, folha seca e uns estalos normais de ferrugem nos ônibus. Mas foi na segunda semana que começou. Por volta das 2 da manhã, ele estava fazendo a ronda e passou perto de um dos ônibus no fundo do terreno. Era um modelo antigo, amarelo desbotado, com o nome da escola já quase apagado. Quando iluminou o interior com a lanterna, viu algo no último banco. Parecia uma criança, pequena, sentada de cabeça baixa. Achou estranho, claro. Entrou no ônibus devagar, chamando. Ninguém respondeu. Quando apontou a lanterna de novo, o banco estava vazio. Achou que podia ter visto coisa. Cansaço, luz e sombra. Aquele tipo de pensamento que a gente usa para não enlouquecer. Na noite seguinte, mesma coisa. Mesmo horário, mesmo ônibus. Quando passou, a silhueta estava lá, imóvel. Só que dessa vez, a lanterna falhou, apagou do nada. E quando voltou, não tinha mais ninguém. Flávio começou a ficar cabreiro. Perguntou para o zelador da escola antiga se alguém já tinha visto algo ali. O homem apenas disse: tem ônibus que ainda carrega passageiro. No turno seguinte, resolveu subir no ônibus logo de uma vez. Foi direto até o fundo. Bateu nos bancos, verificou tudo. Nada. Mas quando desceu e virou de costas, ouviu o som de passos leves correndo entre os bancos atrás dele. Virou num pulo, vazio. Naquela madrugada, ele foi embora mais cedo. Disse que não estava passando bem. O chefe não gostou, mas entendeu. Flávio jurava que não ia mais voltar, mas a grana falava mais alto. Na semana seguinte, voltou. Mas dessa vez, levou uma câmera simples, deixou gravando na entrada do ônibus suspeito e ficou dentro da guarita. Quando o sol nasceu, foi revisar o vídeo. Quase 1 hora sem nada, até que por volta das 2h30, a câmera tremeu. A imagem ficou borrada. E por 2 segundos,
apareceu uma criança, parada na porta do ônibus. Só que o rosto era uma massa escura, sem forma. Levou o vídeo para casa, tentou mostrar para a irmã que trabalha com edição. Mas quando passou o arquivo para o computador, corrompeu. Sumiu. Na noite seguinte voltou com o celular no bolso, pronto para filmar qualquer coisa. Mas assim que entrou no terreno, escutou 3 batidinhas secas vindas lá do fundo, como se alguém tivesse dando com o nó dos dedos no vidro. Foi até lá, tremendo. Subiu no ônibus com o coração na garganta. No fundo, o banco estava vazio, mas sobre ele uma mochila, pequena, azul, cheia de terra seca. Ele não tocou. No dia seguinte, chamou o chefe e pediu demissão. Disse que tinha coisa naquele lugar que não era para ser vigiada. Só que antes de ir embora, deixou a câmera escondida mais uma noite. A última gravação mostra o ônibus vazio. Depois, a imagem começa a ficar distorcida e aparece, por 3 segundos, uma criança sentada no fundo. Dessa vez, o rosto é visível. Parece normal, mas os olhos são 2 buracos fundos, sem brilho. A criança vira devagar para a câmera e sorri. A câmera apaga. Flávio nunca mais voltou. O terreno ainda existe, o ônibus também, mas quem passa por lá de madrugada diz que às vezes vê uma silhueta no último banco, imóvel, esperando. E se você chegar perto, vai ouvir só uma coisa: faltou meu nome na chamada. Gostou do relato? Então deixa o like, se inscreve no canal e se prepara. O próximo é ainda mais estranho. Relato 10. O menino que aparecia em fotos antigas da Casa Rapaz. Essa história aconteceu com meu primo Vitor, quando ele e a esposa se mudaram para uma casa velha, no fim de uma rua sem saída, num bairro afastado de Sorocaba. A casa estava para vender fazia anos, mas ninguém comprava. Ele pegou por preço baixo e reformou por cima, só que ninguém contou porque ninguém parava ali. Era um sobradinho com paredes descascadas, corredor estreito e uma salinha com prateleiras embutidas. No primeiro mês, nada demais. Só aquele barulho de casa antiga. Madeira estalando, rangido de porta, aquele clima de construção velha. Até que ele começou a organizar umas caixas de papelão que vieram com a casa. Numa dessas, achou um envelope grosso, cheio de fotos antigas. Fotos em preto e branco, outras meio esverdeadas. Famílias sorrindo no quintal, casamentos, aniversários. Mas tinha um detalhe. Em várias delas, lá no fundo, aparecia um menino. Sempre o mesmo. Magro, rosto sério, camisa abotoada até o pescoço, cabelo liso colado na testa. Nunca no centro, sempre num canto, atrás de alguém, ou no reflexo de um espelho. Vitor achou estranho, mas pensou que fosse um parente esquecido da família antiga. Guardou as fotos e esqueceu. Até que algumas semanas depois foi tirar umas fotos da casa para mostrar a reforma para o irmão. Quando passou para o computador, o menino estava lá, no reflexo da janela. Mesmo menino, mesma camisa, mesmo rosto. Ele ampliou, mexeu no brilho e ficou gelado. Não era reflexo de nada. Era como se o menino estivesse do lado de fora da casa, parado, olhando para dentro. Na noite seguinte, ouviu passos no corredor. Mas quando acendeu a luz, não tinha nada, só a sensação de que alguém tinha corrido para o fundo da casa. A esposa também começou a se incomodar. Dizia que às vezes ouvia alguém respirando perto da cama. Num sábado, o Vitor resolveu mexer numa parte do forro que estava frouxa. Subiu a escada, abriu a madeira e achou um espaço com poeira e papel velho. E no meio, uma moldura de madeira com vidro quebrado. Era uma foto. E adivinha? O mesmo menino. Mas dessa vez, bem no centro. No verso, estava escrito à mão: Henrico, 1958. Só isso. Vitor decidiu levar a foto até uma senhora da rua, Dona Selma, que morava ali fazia mais de 50 anos. Quando ela viu a imagem, empalideceu. Esse menino era filho da mulher que morou aí. Sumiu. Dizem que fugiu, outros que caiu no rio. Mas o corpo nunca apareceu. Depois daquele dia, a casa começou a mudar. O relógio da sala parava sempre no mesmo horário, 22 horas e 43 minutos. E toda vez que alguém tentava tirar uma nova foto da casa,
o menino aparecia. Não no lugar da foto, no reflexo de alguma coisa, janela, vidro, até no brilho de um copo. O pior foi quando a esposa do Vitor sonhou com o menino. Disse que no sonho ela descia as escadas e via ele sentado no sofá. Mas quando chamava, ele virava. E não tinha rosto, só pele lisa, esticada, como se alguém tivesse apagado. Na semana seguinte, eles resolveram deixar o envelope de fotos antigas numa igreja. Mas naquela noite, a impressora da casa ligou sozinha. Imprimiu uma única imagem. O menino. De novo. Só que dessa vez, com um detalhe novo. Ele estava mais perto. No domingo, Vitor foi até o cartório buscar registro de antigos moradores. Não achou nada com o nome Henrico. Mas um atendente, curioso com a busca, perguntou: "Você está falando da casa do menino das fotos?" Vitor não respondeu. Só levantou e foi embora. Hoje, a casa está fechada. Ninguém mais mora lá. Mas de vez em quando alguém passa pela calçada, o interfone toca sozinho. E dizem que, se você atender, uma voz de criança pergunta: "Você tirou a minha foto?" Tem alguma história parecida com essas? Comenta aqui. E se ainda não fez isso, deixa o like e se inscreve no canal. Tem mais vindo por aí.